Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais esse dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E nós estamos meditando no livro de Mateus. Chegamos ao capítulo 19. Estamos caminhando para o fim deste livro tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande. E hoje eu vou estar lendo uma série de direções que o Senhor dá acerca de questões da vida, né? E hoje nós vamos falar dessa questão do divórcio, que é uma questão que virou muito controvérsia na igreja. Tem uma linha e as interpretações, né, de pessoas que eu admiro muito, a teologia, a fé que teve no seu ministério, o tamanho do seu ministério, na questão de cura, libertação, mas infelizmente nessa questão do divórcio aqui é bastante equivocada, segundo eu vejo e interpreto a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus, dos céus, aliás, reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Gente, esse capítulo é grande em informação e em questão de viver ele. É muito grande. Bom, mas aqui a gente é um devocional pequeno para a vida. Então vamos lá. O Senhor agora chegou, está chegando em Jerusalém e vai começar a ser muito atacado pelos fariseus. E a partir de então, ele dá algumas informações, como aqui a do verso 4, na hora que Jesus começa a falar. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse:
por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, essa aqui é a primeira direção de um casamento segundo o princípio e segundo Deus. Os dois tornam-se um só, entendeu? Então eu e minha esposa nos tornamos um só. E isso é que tem que ser mais importante para mim, para ela. Ainda que todas as controvérsias aconteçam a partir daqui, nós temos que levar em consideração que aqui está o, o que o Senhor tem para nós. Então, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui começa né, um dos entendimentos errados, onde as pessoas vão tentar pegar uma brecha para fazer o que é errado. Eles interpretam esse versículo da seguinte maneira: o que Deus ajuntou, o homem não separa. Como se eles quisessem dizer o seguinte: se esse casamento é de Deus, ninguém consegue destruir. Se esse casamento foi juntado por Deus, o homem não vai separar. E tem esposas que declaram essas frases bradando, né? Quando o marido quer ir embora, ela fala: o que Deus uniu, o homem não separará. Mas aí vem uma outra mulher e separa. E aí fala o quê? Então Deus não uniu? Deus errou? Ou Deus não? Mas não é nada disso que está escrito. Vamos ler. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não é que não há força para ter a separação. Não é que se Deus uniu, o homem não tem força para separar. Não é isso. A questão é o seguinte: foi Deus que os uniu? Foi. Então, não separe. É simples assim. Deus uniu, então não separe. Por favor. A gente tem que ter o entendimento correto. A versão corrigida falando, eu li na versão atualizada, a versão corrigida falando: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, não é que o que Deus uniu, o homem não separa. É outra frase isso. É outra formação. Um é uma coisa, outra é outra coisa. E o que o Senhor está falando não é isso. Que o que Deus uniu, o homem tem força de separar. Ele está falando: se Deus uniu, não separa. E a versão corrigida é a versão mais fiel que a gente tem dentro da língua portuguesa. Mas eu tenho aqui um livro de muitas versões. Vou dar uma olhada aqui, vamos ver na Bíblia Viva. Eu gosto muito da Bíblia Viva. Assim eles não são, não, assim eles não mais serão dois, mas uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Você está entendendo? Que não é uma questão de se tem força ou não, se tem possibilidade ou não, se alguém vai conseguir ou não. É uma questão de seguinte: não separa. Deus os uniu. E quando é que Deus os uniu? Quando foram casados, quando teve ali uma missa, ou quando teve ali um culto. Houve. Vamos olhar na linguagem, na tradução da linguagem de hoje. Eu nunca li esse versículo lá pensando assim, mas eu não sou muito fã dessa linguagem de hoje, não. Às vezes ela ajuda só com questão de dicionário, mas ela é terrível para mudar aqui as coisas. Vamos olhar se ela vai ajudar ou é melhor deixar ela de fora de novo. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu aqui. A versão não comprometeu. Mas está bastante parecido com a Bíblia Viva. Uma outra, tem ainda aqui mais duas versões que vale a pena a gente dar uma olhada, que é a NVT e a NVI. NVT, nova versão transformadora. Vamos lá, verso 6. Uma vez que já não são dois,
mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Olha como é claro em todas as versões. Você pode aqui para King James, pegar versões ali como que diz? Versões da Reina Valéria, versões ali da, dos gregos. Vai estar todas assim. Vai estar todas assim. Vamos ver aqui a última NVI. A NVI diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, percebe que em todas as versões há uma clareza e que essa questão de que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, isso é folclore, isso é invenção de púlpitos, isso aí é gente procurando brecha para falar. Se separou é porque não era de Deus, então tá tudo bem. Continuando aqui, eles vai e replica, né, a pergunta. Eles não se convencem com o que o Senhor disse, ele faz aqui, eles replicam. E eles na replicação eles falam: "Então por que Moisés deu a carta?", né? Que lá na lei tem algumas direções para separação. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui está o outro ponto, um ponto terrível, onde as pessoas põem base, mas elas põem uma base em Deus para conseguir o divórcio e sair limpo, casar de novo, começar com outra família e ainda manter ministérios na igreja. E doutrinas, igrejas assumiram doutrinas baseado nesse texto aqui. Não vou citar nome de ninguém, não é essa a intenção, mas essas relações sexuais ilícitas, muitos querem dizer que é o adultério. Mas não é. Não é. Porque, presta atenção, como o adultério está a par disso aqui, ó. Verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Como que vai cometer o adultério a partir de agora e já foi por um adultério? Veja, senão o senhor não ia usar relações sexuais ilícitas, ele ia falar adultério. Quem repudiar sua mulher não sendo por causa de adultério e casar com outra comete adultério. Mas ele não, ele relações sexuais ilícitas. Então, essa relação sexual ilícita aqui, eu não tenho tempo de explicar, mas fica como curiosidade para você buscar. O que isso quer dizer? Jesus está falando num tempo aonde é muito antigo e os casamentos eles precisam partir do ponto de um princípio da época. As moças tinham que casar virgem. Então, quando, vamos lá, eles casaram, e aí o noivo naquele dia descobriu que a sua noiva não era mais virgem, e ela disse que era, ele pode separar antes de ter a relação com ela. Porque o casamento consuma na relação. Então ele descobriu. Ela teve relações sexuais ilícitas antes do casamento. Aí você agora deu uma risada e falou: vixe, então ninguém vai casar mais. Tem muita mulher santa, meu amigo. O meu Deus sempre preserva os seus. Se é que você me entende. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse acontecido aqui
particularmente, era para ter acontecido com a própria Maria, mãe de Jesus. É só você começar lá, Mateus capítulo 1, tá bom? Aí você vai ler ali, quando você chegar no fim do capítulo 3, você já está tudo resolvido. Quem ia casar com Maria? José. Porém, José descobriu que Maria estava grávida. Ai, meu Deus. E ele pensou, ela teve relação sexual ilícita com outro, noiva comigo. Porém, ele amava tanta moça que ele falou: vou tentar separar dela ali, de uma forma amistosa, fazer alguma coisa para ninguém apedrejar ela. Não quero ver o mal dessa irmã, dessa donzela, Maria. Só que a Maria não tinha tido relação sexual com ninguém. Como a própria Bíblia diz, o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Uau! Uau! Mas um dia José foi dormir, provavelmente cabeça quente, e num sonho o Senhor apareceu para ele. Falou: não temas receber Maria como sua esposa. O que tem sido gerado nela é do Espírito Santo. Ei, José, ela não cometeu relação sexual ilícita, rapaz. Essa mulher é santa. Você vai casar com uma das mulheres mais famosas desse planeta, meu amigo. Você vai casar com uma das mulheres mais especiais deste planeta, meu irmão. Você e ela serão conhecidos por todo este planeta. E o José descansou na palavra do Senhor, casou-se com a Maria, teve a sua vida sexual com a Maria, e tudo bem. Jesus é como se fosse filho dele, os dois sabiam, e depois hoje nós todos sabemos por causa dos evangelhos. Mas é isso que o Senhor está falando. É disso que o Senhor está falando. Pastor, mas e o adultério? É horrível, é péssimo, é terrível. Mas o perdão consegue. Talvez o adultério, né, pensando naquilo que nós falamos ontem, não é 100 denário, é 200, é 500 denário. Mas para você que foi perdoado por 42 bilhões de dólares, Deus vai te dar força para perdoar esses 500 denários. É duro, mas é possível. Veja, alguns parece que até gostam porque faz música cantando, dançando. Mas não é o nosso caso. Então, os fariseus trouxeram a terceira pergunta. Disseram-lhe os discípulos. Ah, não, os fariseus não, agora foi os discípulos, não foi os fariseus. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição, olha só, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos já estavam pensando aqui: poxa, eu não posso separar da mulher, nem se ela me trair, então é melhor nem casar. Olha a cabeça desses homens. Se essa cabeça era deles há 2.000 anos atrás, meu amigo. Imagina esse evangelho sendo escrito agora. As novinhas, toda oriçada no Satanás. Verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Infelizmente, essa outra frase embasa erros assumidamente por igrejas. Eu creio que o Senhor vai cobrar de líderes que usaram da palavra para fazer isso. Pastor, mas na nossa igreja, se eles querem casar de novo, pode casar lá. A gente mesmo não faz isso, né? A gente não faz o casamento, não faz a cerimônia, não faz nada. Mas eles fazem dentro da lei, direitos legais lá dentro da lei, né? Mas a gente não vai poder. Em 2010, casamos aqui o irmão com a Antônia. Agora em 2025, vamos casar o irmão com a Maria. Que a Antônia enjoou dela e ela também enjoou dele, se separaram, agora é a Maria. A menos que alguém morreu nessa história
a gente não faz o casamento, mas eles vão casar no civil, vão ser casados certinho, a igreja não vai cuspi-los fora. Mas isso não nos dá direito para desonrar um texto desse tamanho, dessa importância. E aí, a partir daí, o Senhor então disse, porque há eunucos de nascença e outros que os homens fizeram, e há aqueles que a si mesmo fizeram. Responderam os discípulos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admite. Então, falei aqui para você desse texto enorme de responsabilidade, de tamanho. Não sei se você é casado, mas essa é a visão do Senhor Jesus para nós. E se você é solteiro, presta muita atenção. Esse é o caminho. Esse é o jogo. Ah, mas hoje em dia ninguém liga. O nosso Deus liga. E o nosso descanso não é aqui. O melhor para as nossas vidas não está nessa terra. Por isso, aqui sim nós fazemos o sacrifício para colher sorrindo por todo este milênio que o Senhor tem para honrar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria. Se você está me ouvindo, já casou, já separou, já casou de novo, eu não estou aqui para te condenar em nada. E você é irmão, irmã, você é bênção. E que o Senhor sempre possa te abençoar e que você tome o seu exemplo não para incentivar pessoas a fazer o que você fez, mas para dizer: servem ao Senhor, vão firme com o Senhor, não me tomem como exemplo, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até amanhã.